Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa nos envolver, que a espiritualidade amiga, sempre presente, que ela possa nos dar força, nos assessorar, nos suprir nas nossas dificuldades, para que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. O tema da nossa noite: a maior viagem de Paulo. Eu vou ler um pedaço para que nós possamos iniciar a nossa conversa. Então, no livro Paulo Estevão, capítulo 4, na estrada de Jope, nós vamos ver a introdução de Saulo de Tarso no livro por Emmanuel. Fala-se assim: o jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, bordejando os seus 30 anos, na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza. Os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciado, falava de preferência o grego, que se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem-amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Esse é o perfil psicológico de Paulo. Nós percebemos que Paulo era bonito, Paulo era sarado, Paulo era bem posto, tinha corpo atlético. Paulo falava vários idiomas, dá para perceber que ele é israelita, judeu, ele tinha cidadania romana e foi formado no grego, porque falava de preferência o grego. Era um espírito bem formado, aquele indivíduo, aquela personalidade que, ao reencarnar aqui no nosso mundo, teve toda a preparação, ele teve toda a estrutura em que o mundo pode oferecer de melhor. Ele teve, e nesse momento, aos seus 30 anos, jovem, ele estava munido de todos esses recursos, bem formado, bem educado, rico, na melhor universidade da época, que só havia 3, todos os mestres deslocaram para Tarso, por isso que elas foram trabalhadas por Atenas e Alexandria, todos se deslocaram para lá, e ele então formou-se na maior universidade da época. Teve uma educação esmerada, religiosa, era atleta, corredor de migas, era bonito. Veja bem que ele tinha um conjunto todo bem estruturado. Além disso, era inteligentíssimo, falava com maestria e ainda por cima tinha um carisma cativante. O que nós podemos querer mais? Quando nós falamos, que a prova da riqueza, do poder e da beleza, porque também ele iria assumir o maior posto político religioso da época. Esse era Saulo de Tarso, bem aquinhoado, demonstrava uma atividade externa atuante, tinha tudo o que um ser aqui encarnado materialmente possa adquirir para lhe dar a felicidade. E até então, gente, tudo ia bem, não havia problema para ele. Detalhe, outro, era noivo de uma jovem, um encanto de mulher, uma formosura, uma jovem com seus 18 anos, que resumia toda a beleza da raça judia. No seu talhe esbelto, ela era magra, seus cabelos, cacheados, caíam sobre os ombros naturalmente, tinha um perfil que era um encanto, e o olhar demonstrava a superioridade
de alma evoluída. Então ele tinha uma mulher carinhosa, afável, ele era rico, não faltava-lhe nada, até a hora em que ele encontra com um jovem pregador do cristianismo primitivo chamado Gesiel, ou Estevão, que nós podemos já introduzir, Estevão, ali, porque ele iria assumir Saulo, o maior posto político religioso. Adentrou a Casa do Caminho, que foi o primeiro núcleo existente de religião e de benemerência da nossa era, para averiguar se aquilo poderia trazer algum problema para a sua função. Até então ele viu um monte de pobre, de pessoas no mulambo, esfarrapados, mas quando aquele jovem começou a falar, ele viu que havia uma ideia superior a qual ele iria defender o contrário. Ele estava falando de farisaísmo e o jovem estava falando de cristianismo e mostrando Jesus como superior a Moisés. É como se na hora ele pensasse assim: se essa ideia continuar, eu vou perder a minha função, eu vou trabalhar para levar o farisaísmo adiante, e esse jovem que está ganhando a posição e o carisma de todos vai trazer dificuldade para mim. Ficou com raiva, foi para a discussão, perdeu a discussão, levou aquele jovem ao tribunal, conseguiu diante do tribunal, à base de calúnia, o seu apedrejamento, mas o fato é que a partir daquele momento ele se perturbou, ele perdera a tranquilidade. Consegue o apedrejamento daquele jovem, o jovem então é lapidado, apedrejado, ele continua as perseguições. Nós vamos avançar na história, no livro Paulo Estevam nos narra. Ele continua as perseguições, rompe com a sua noiva. 8 meses depois ele se sente com o coração saudoso do encanto daquelas energias que ela trazia para ele. Vai até ela, quando vai até ela, ela se encontra então convertida também ao cristianismo, nas vastas da morte. Ele vem a saber, depois da sua morte, que quem havia colocado aquelas ideias na cabeça da sua noiva foi um velhinho chamado Ananias. Ele então fala: eu mato Ananias, mune-se de cartas e vai até Damasco para poder matar Ananias. Em belo dia de sol, em pleno meio-dia, sol a pino, com uma caravana, ele vai refletindo sobre a sua vida. Porque nessa sanha de perseguidor, ele se tornou uma pessoa intranquila, um seguidor, mesmo com toda essa estrutura que eu acabei de narrar. E vai refletindo: Senhor, tudo aquilo em que falaram para eu fazer, eu fiz. Os mestres de Israel, os preceitos, as disciplinas, a rigidez, tudo aquilo eu realizei. E no entanto eu não consigo ter a paz, eu não consigo ter a tranquilidade que esses seres miseráveis, seguidores do carpinteiro, demonstram, mesmo na hora do martírio das perseguições. O que me falta? E que mecanismo é esse que invadiu a minha vida e que bagunçou todo o meu ser, fez com que eu perdesse a tranquilidade, perdesse a noiva amada? Porque aquele a quem eu mais detestei e eu persegui e matei, simplesmente era irmão da minha noiva, de quem eu mais amava nesse mundo, a quem eu tive que romper. E ele, refletindo sobre essas questões, dentro de si, ele estava pedindo a Deus que lhe desse um esclarecimento. Nesse momento, ele sente então um clarão, e dentro desse clarão, uma outra luz lhe banha os olhos. Ele se desequilibra do animal, cai, instintivamente se encontrava de joelhos, sem que ele percebesse, e uma figura majestática vem a caminhar em direção a ele. Ele olha aquele ser de túnica luminosa, de olhar enigmático, com uma energia que inspirava veneração. Como ele não conhecia, ele pergunta: quem sois vós? E a voz, aliás, primeiro a voz fala, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele fala: quem sois vós? Eu sou Jesus.
Dir-se-ia que o orgulhoso rabino fora ferido de morte, porque todos os seus preceitos, todos os princípios que ele havia cultivado até então, ruiu por terra. E ele entendeu que Jesus não era uma figura lendária para aplacar o imaginário da população, era um ser real. Aí ele entendeu que aquele jovem entregador estava falando a verdade. Ele compreendeu que a sua noiva amada estava certa, que o seu mestre Gamaliel, que também havia convertido ao cristianismo, todos estavam com a razão e ele estava errado. Naquele momento ele percebe então que a sua caminhada foi um equívoco e ele responde Jesus ao outro: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus fala: entra em Damasco e lá será dito o que convém fazer. Quando ele volta assim, ele percebe que ele estava cego. Sendo cego, os servos aproximam dele e falam: Senhor, o que vamos fazer? Façais o que quiseres, porque eu agora sou também escravo, eu não pertenço nem a mim mesmo. Mas um deles se condói e vai com companhia, levando até Damasco. Chega em Damasco, ele recebe uma visita do velhinho, em que ele pergunta: quem és tu? E o velhinho fala: eu sou Ananias. Jesus apareceu para mim e pediu que eu viesse curar-te. Ele então aí viu o mecanismo, a beleza, a assistência do mundo espiritual. E é isso hoje que nós vemos nas informações da psicografia de Chico Xavier, que toda psicografia ou informação do mundo espiritual, ela tem que ter característica de verdade. E a verdade era que ninguém sabia que Jesus havia aparecido para ele. Ele não falou para ninguém. E no entanto, Ananias chegou afirmando que Jesus houvera aparecido para ele. Aí que ele compreendeu e viu que há uma assistência maior acima dessas questões humanas. Entendeu? Ananias pôs a mão, ele curou. Mas veja bem, nós estamos falando da maior viagem de Paulo. Ele então quis iniciar, porque era um ser ativo, ele era um ser dinâmico, resolvido, e queria já trabalhar, já levar a mensagem de Jesus, falar para todos os fariseus que ele havia visto Jesus e que Jesus era o Messias, era o Salvador. Ananias fala para ele: convém, Paulo, que você reflita primeiro, mas eu vi Jesus, eu não posso negar isso, eu tenho que ir. Era de uma alma resoluta e autêntica, e foi para a sinagoga. Ao chegar lá para falar, simplesmente todos viram contra ele. Eles jogaram tomate podre, bengala, jogaram tudo para que ele pudesse parar de falar. Foi a primeira vez em que ele não foi aceito em uma oratória, porque dominava essa arte. Era o ser mais bem preparado na arte de oratória para levar a mensagem. Mas naquela hora ele não conseguiu convencer a ninguém. Sai do templo, segundo Emmanuel, ele senta num banco tosco e chora que nem criança. O Emmanuel fala assim: era a vaidade de outros tempos a se esvair de dentro de si, porque até então só havia recebido aplausos, e agora ele foi rechaçado. Volta de novo para conversar com Ananias. Ananias fala com ele: Saulo, o que faz um agricultor antes de semear? Ameia as sementes no seu celeiro, você não as tem. Contra a sua própria vida estão os seus próprios atos. É necessário que você busque valores, é necessário que você reflita, se estruture primeiro. Ele vai então comparecer até o seu querido mestre Gamaliel no deserto, que já estava sendo tido como um louco passivo. Gamaliel também fala para com ele que ele precisava refletir, que ele precisava amadurecer a ideia, ele precisava recomeçar a vida. E ele fala: Gamaliel, meu mestre, eu estou agora sem ninguém, eu estou sozinho, eu estou sem recursos financeiros, eu estou perdido.
É certo que eu vi Jesus, mas eu não sei qual o caminho a tomar. E as assertivas de Gamaliel servem para todos nós. Todos nós, hoje, que estamos conhecendo a doutrina espírita, ou melhor, conhecendo o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita, precisamos refletir sobre os conselhos de Gamaliel e fala com ele: você é um ser jovem, dinâmico, de uma família rica, mas convenhamos que o seu pai poderia te ajudar, mas é um recurso precário, porque o seu pai pode vir a falecer e você ficar sem os recursos da mesma forma. Convém que você trabalhe, convém que você viva dos seus próprios recursos, adestre as suas qualidades para que você possa multiplicar as potências dentro de você. E nós precisamos fazer isso. Adestrar seria disciplina em nós. E fala com ele: simplifique a sua vida. É como se Gamaliel falando para nós hoje: não busque outras atividades a que não seja o objetivo escolhido, porque nós desviamos. Ao reencarnar aqui, nós também temos a nossa missão, nós também temos o nosso ministério, nós também temos algo a fazer, o aprendizado, o rever valores, o pagar débitos, o construir valores para o futuro. Todos nós temos, mas a gente chega aqui e vamos nos desviando. Falam para nós que ser feliz é ter coisas materiais. Dizem para nós que a felicidade está no casamento, e nós acreditamos. No entanto, nós casamos, mas aí nós vamos ver que não está. A gente consegue conseguir coisas, casa, carro, e muitos de nós vamos tendo outras casas, mais apartamento, nós vamos construindo, nós vamos comprando, nós vamos acumulando dinheiro e esquecemos de angariar valor. Simplificar a vida é buscar o necessário. Claro, como está lá na questão do Livro dos Espíritos, tudo aquilo que nos é útil é necessário. Não é útil, descartemos. Isso é simplificar a vida. Então, Saulo recebeu essas lições, e ao receber, ele foi para o deserto, ficou 3 anos refletindo e estudando o Evangelho toda noite com Áquila e Prisca, 2 espíritos encaminhados por Jesus para que ele pudesse ter o início, a iniciação espiritual. Ele fica ali trabalhando duro no teatro, passa os 3 anos, ele volta de novo, resolve ir aos companheiros, os amigos, todos fecham a porta, vai também na casa do caminho, a casa do caminho de primeiro encontro, fecha a porta, mas depois Pedro lhe chama e fala: a casa é tua, abre, e dá vários conselhos para ele. Fala também para ele que mesmo depois de 3 anos no deserto, refletindo e estudando, ele estava querendo fazer com que Jerusalém conhecesse a sua mudança. Sabe o que é isso? São esses estados. O livro Paulo Estevam nos mostra. É como se nós tivéssemos aquela vontade de mostrar para as pessoas que eu tenho um pensamento diferente, que eu mudei, que eu não sou mais aquela pessoa. Então a gente quer mostrar para o outro que nós mudamos. E é nessa hora, aqui, agora, atual, em que a gente quer levar os nossos familiares para a doutrina espírita, que a gente fica entusiasmado e queremos converter todo mundo, sem que nós tenhamos valores para fazer isso. Porque as nossas próprias atitudes falam contra. Mas nós queremos: vamos lá, é bom, lá é gostoso, fala coisa bonita, e muitas vezes brigando, xingando, com raiva. Você não vai lá não? Você também se começa a discutir porque a pessoa não vai, não vem aqui. E eu falei: meu Deus, a pessoa está indo lá ouvindo falar do Evangelho, está brigando comigo aqui. Eu não estou, eu não vou lá não. Ela está desse jeito? Ah, sim, é dessa forma. Por isso Pedro falou para Saulo: convém que você primeiro viva, mostre através de atitudes o Cristo. Primeiro, antes de você realizar o seu trabalho. Porque o trabalho, primeiramente, é íntimo, depois ele é externo. Aí ele entendeu, foi para Tarso e ficou 3 anos.
trabalhando, carregando couro, pele de couro caprino. E ali ele foi taxado como louco naquela cidade de Tarso, qual foi a sua cidade natal, que ele saíra dali como um herói, e no entanto estava voltando agora como um farrapo, um ser louco, com ideias equivocadas. Mas mesmo assim, ele levou o filho, trabalhou, viveu do seu próprio sustento, foi humilde, abandonou as posições, as regalias, as vantagens. Já estava um verdadeiro beduíno. Porque quando ele ficou no deserto, ele aguentou toda aquela intempérie de esse ser que fiz questão de ler a introdução, todo bem posto. A hora que ele chega na casa do caminho, Emmanuel fala assim: pele e osso. Depois desses 3 anos ainda em Tarso, aí é que ele toma uma afeição, a barba cresce, ele perde toda aquela vivacidade de um homem solteiro, aquele vigor da aparência, e ele perder aquela ânsia da atividade externa que todos nós estamos buscando nesse mundo. Nós queremos demonstrar fora que nós estamos bem, né? E vamos procurando os recursos do mundo, né? Botox, né? Faz, chapinha, nós vamos fazendo plástica, nós fazemos academia, né? A gente coloca uma roupa diferente, né? Tampa aqui, esconde ali, para que nós possamos mostrar que fora nós estamos bem. Saulo fez o trabalho contrário. Ele saiu dessa postura externa e entrou no trabalho interno. Aí já não tinha mais, já não era mais aquele jovem, bonito, a barba estava crescida, meio desleixado, uma túnica ralada, traços grosseiros. Quando Pedro então pede a Barnabé que o chame para que ele pudesse alargar o seu campo de ação e iniciar o exercício espiritual. Olha, exercício espiritual. Então, já não é mais o físico, porque ele no deserto fez isso. Ele, ao ir para qualquer local, ele já não usava mais as prerrogativas de doutor da lei. Ele ia a pé, qualquer distância, o que comer, qualquer coisa. Não tinha exigência. Tinha recurso? Tinha recurso, porque passava as caravanas e via aquele homem escorando, cambaleando em cima de um motor e falava: companheiro, vem, tem local aqui, não, pode ir. E ele, quase não aguentando ficar de pé, dizia para consigo mesmo: eu preciso desse esforço, eu preciso vencer a mim mesmo, porque o Cristo vai precisar da minha disposição. Aí inicia essa luta de Paulo. O trabalho dele foi íntimo. Nós vimos também que então, quando ele vai ao pai, à família, porque a mãe havia morrido de desgosto e a irmã casada saiu, mudou de cidade para não poder acompanhar a defecção do irmão. Quando vai o pai dele estava bravo, esperando. Quando ele adentra, começa os dois a conversar, uma conversa dura. Saulo fala que ele enfrentaria, era homem para enfrentar 100 homens armados, mas ele estava diante do pai dele. E o pai dele impõe ou o Cristo ou eu. Ele fala: meu pai, eu não tenho escolha. Eu vi Jesus. É real. Isso é muito sério, é muito grande. Ele tinha convicção. Ele estava trabalhando dentro dele. E é para nós essa informação, gente. Nós que estamos chegando dentro das casas espíritas, nós precisamos entender que Jesus é mestre, que Ele tem todo o controle sobre a nossa vida, em que nós passamos por dificuldade porque nós buscamos, em que nós estamos aqui, nós somos espíritos, e sendo espírito, nós precisamos nos munir de recursos espirituais, e não só de materiais, de valores. Por isso o exercício que Pedro pediu para que Paulo iniciasse: aprender a perdoar, aprender a relacionar com as pessoas, a entender a diversidade, a dificuldade do outro, mas continuar entendendo, perdoando, relacionando, amando, mesmo assim.
E o seu pai então lhe deserta naquela hora: se sair por essa porta, não és mais meu filho. Ele sabe como era pai, o coração em frangalhos. Pede ao seu servo que levasse para ele, que era um hábito deles. Os judeus, sempre quando o mendigo batia a porta, eles davam alguma coisa. E deu-lhe uma bolsa para que levasse. A hora que Sinésio chega até Saulo e fala: o teu pai mandou isso aqui, ele abre a bolsa, é certo que não era uma esmola, né? Era um valor. Mesmo assim ele olha, ela vai tomar aquela postura de orgulho, igual nós temos, de rechaçar, porque aquilo era uma atitude de mendigo, de algum senhor para o mendigo, e ele era o pai. Não é possível que meu pai está me tratando como se eu fosse um mendigo. A hora que ele ia rechaçar, ele pensa assim: é interno. Por isso que o trabalho é dentro de nós. Ele fala assim: Jesus tem como dobrar a minha crista. Eu preciso vencer o meu orgulho. E muda a disposição interna. E fala assim: Sinésio, fala com meu pai do contentamento que eu tive em receber a sua ajuda. É o trabalho dentro de nós que nós precisamos realizar. É certo que a hora que o pai recebeu aquela notícia, o que o pai viu? Ele está louco mesmo, porque ele queria que o filho ficasse nervoso, porque era uma postura humilhante. Ele havia criado o filho para ser alguém e não um relés. Pedinte. O pai não entendeu e ele estava fazendo esse trabalho com ele mesmo. Continuou a sua caminhada. O fato é que então podemos chamá-lo já como Paulo, convertido, porque ele tomou esse nome devido à primeira cura que ele realizou a um romano, o procônsul Sérgio Paulo. Que é interessante, o procônsul estava doente e sendo tratado por um mago, e esse mago era um explorador. A hora em que Paulo e Barnabé adentram na casa do procônsul, começa a discussão entre Paulo e o mago. Paulo até então, ele havia também estudado, ele havia compreendido, ele não tinha visto isso acontecer. Quando então ele fala para o mago: olha, tentei de todos os recursos de convencer da superioridade de Jesus e do trabalho que nós estamos aqui fazendo. Mas como vejo que você está cego, e assim como eu fiquei cego, porque estava cego espiritualmente, eu peço a Jesus que você se torne cego para que você veja. Instantaneamente o mar ficou cego. Nós acreditamos nisso? Não. Por quê? Porque nós não estamos fazendo esse trabalho dentro de nós. Mas é certo, qualquer um de nós, se nós estivermos com Jesus, com um trabalho, levando uma mensagem, aquilo em que nós pedimos, nós seremos atendidos pela espiritualidade que está no nosso caminho. É necessário que a gente acredite nisso. E aí, ele deixou que o mago ficasse cego, depois ele deu paz, e o mago voltou de novo à vida. É tão interessante a luta dele, porque Jesus fez com que ele iniciasse tudo de novo. Ele abandonou então o título de doutor da lei, ele abandonou aquela atividade só externa e passou a ser atividade interna. Ele, como diz Gamaliel, ele ganhava dinheiro vigiando a vida dos outros. E Gamaliel fala com ele: a partir de agora terás que vigiar a ti mesmo. E é por aí. O Evangelho está nos chamando a todos nós para que nós possamos fazer esse trabalho também dentro de nós. Nós não precisamos criar estrutura para vigiar ninguém. O que nós precisamos é conhecer a nós mesmos, domar as nossas más tendências, adquirir virtudes e valores para que nós possamos sentir o bem-estar do reino dos céus aqui mesmo. E aí Paulo então faz as suas viagens externas, várias viagens, muitas curas. Ele foi apedrejado, ele foi perseguido, açoitado,
preso, acorrentado, houve deserção, acordo, muita dificuldade. Mas esse homem demonstrou um valor intrépido, indomável. Ele realmente tinha uma estrutura espiritual invejável. Nada o demovia da tarefa de levar o Evangelho à gente, ao mundo inteiro. Esse homem levou o Evangelho no Ocidente, veio até na Espanha. Realmente, se ele tivesse mais tempo, ele iria levar o Evangelho a todos os locais, porque não tinha como pará-lo. Isso foi o que ele fez externo, mas nós vamos acompanhando nos detalhes do livro em que ele foi se preparando internamente, que ele foi trabalhando dentro de si para que ele pudesse vencer a si mesmo, o seu orgulho, a sua impulsividade, que todos nós temos. Ele já havia feito uma viagem, quando então começa a haver intrigas, brigas, discussões, dissensões, atritos entre os próprios companheiros, porque estavam duvidando da autoridade dele. Ele não tinha nada que ele pudesse, ele não era apóstolo. Quando ele então fala: eu vou a Jerusalém e vou pedir a carta de emancipação para os gentios, e resolve ir a Jerusalém, e 7 dias de reunião. Veja bem, eu calculei, ele ficou 3 anos no deserto, 3 anos em Tarso, ficou 1 ano mais ou menos trabalhando em Antioquia, foi para a missão, que deve ter durado em torno de 2 anos e meio a 3, só aí já deu 10 anos de conversão ao cristianismo. Vai para a reunião. A hora que está na reunião e ele não conseguindo colocar suas ideias, ele ficou o quê? Sisudo na ideia, e deixava que Tito falasse, porque ele estava com raiva. A vontade que ele dava é de chamar todos, Pedro, João, Tiago, todo mundo de hipócrita. Nós não temos essa vontade de hora, não. Tem hora que dá vontade de falar: para que eu fui entrar nessa casa? Mas fulano é tão chato, cobra tanto, exige tanto. Ai, mas fulano quer mudar tudo. Ai, mas só fulano quer mandar. Ai, mas tem assim. Paulo estava acompanhando aquele, e ele com raiva, com vontade, assim: para que eu fui prometer para eles essa carta, senão eu ia embora hoje mesmo? Mas ele tinha que domar o seu orgulho. O trabalho não é externo, o trabalho é interno. Ele ficou, e no final tudo deu certo, né? Tudo deu certo. Ele volta com a carta, e aí ele vai trabalhar, vai realizar, vai fazer esse trabalho interno. Tudo que ele podia de fazer de sacrifício, ele fazia. Tudo que exigia esforço, ele fazia. O caminho mais difícil que ele pegava. Foi por isso que João Marcos, que é o que se tornou um dos evangelistas, João Marcos, filho de Maria Marcos, sobrinho de Barnabé, Maria Marcos queria que João Marcos fosse um apóstolo, as mães, né, no afã de querer que nós, filhos, possamos ser realmente, buscar valores, e pediu que Paulo o acolhesse. Paulo acolheu, mas na primeira investida, a hora que ele viu que não era um passeio, porque João Marcos era um jovem, e Paulo iria pegar o caminho mais difícil, precipício, cachoeira, inóspito, ladrões, sem nada. João Marcos fala assim: mas tio, não convém que nós falemos para Paulo, nós busquemos na cidade os recursos. Paulo fala assim: de jeito nenhum. Andar atrás, nós temos que ir para frente. Qualquer tempo perdido, jamais. Mas nós vamos, se você quiser, você vai. Se não, pode parar. Barnabé ainda fala assim: mas não convém que nós levemos ele até essa cidade. Não, ele veio daqui, ele volta sozinho. Isso era Paulo. Há uma certa discussão entre os dois, mas aí eles resolvem e vão adiante. A coisa foi tão difícil que realmente foi precipício. Passando me rir, a água no pescoço, escalando montanha, passando fome, intempéries.
Houve ladrões que roubaram o Evangelho, porque os dois estavam entusiasmados à noite com a fogueira na escuridão, e falando, graças a Deus nós temos esse tesouro, nós encontramos esse tesouro. E os ladrões ouvindo, falaram, passa para nós esse tesouro, dá nós esse tesouro. E foi entregue para ele, Barnabé. Barnabé pega o Evangelho, entrega, esse é o mapa, aí está o mapa. Se vocês souberem, aí vocês vão encontrar o maior tesouro da vida. E gente, nós estamos fazendo um pouco caso do Evangelho de Jesus. Nós não estamos tendo gosto, nós não estamos tendo ânimo de ler. Por isso que no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não sai da vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, no item 12, São Vicente de Paulo nos fala assim: abandonai esse código sagrado, deixai como se fossem palavras ocas, as vossas dores, as vossas desavenças, todas as vossas mazelas advêm do abandono voluntário que votais as letras sagradas. Nós acreditamos que nós temos doença porque tem bactéria no ar. Nós acreditamos que nós estamos em dificuldade porque somos obsidiados, tem demônio, nada disso, porque nós estamos afastados de Deus. Nós voluntariamente abandonamos o Evangelho. Por isso, ele nos fala lá: lede essas letras sagradas. Peguemos o hábito de ler o Evangelho. Está com o Evangelho segundo o Espiritismo, conclamando a que a gente leia a Bíblia. O item está aí. João Marcos foi, Paulo continuou naquela sangue. O fato é que foi tão difícil a caminhada, foi tão difícil que realmente aniquilou todas as reservas energéticas dos dois, e todos os dois adoeceram. Eles tiveram que buscar recursos para eles poderem trabalhar, né? Barnabé ficou doente, Saulo também estava com o corpo fragilizado, vai procurar recurso, usa de todo o recurso para tentar convencer aquele tecelão que lhe desse emprego. Fala: companheiro, me ajuda, nós estamos nessa situação, o homem, mas não tem trabalho, não temos isso. Ele insiste, porque ele sabia que não tinha outro recurso. Quando ele então dá a última cartada, ele fala assim: aqui, eu trago novidades, eu sei esse ofício, eu trabalho por 2 pratos de comida e por um teto. Você vê que nós lidamos com o nosso país, um monte de gente pedindo, mas não oferece nada. É hora muitas vezes nem de falar: olha, aqui no caso do livro Paulo Estevam, o que você pode oferecer? Porque na realidade nós podemos auxiliar não só materialmente, mas com orientação, com o Evangelho também. E aí então como foi? Aceitou. A hora em que Paulo então volta com um prato de comida para casa, Barnabé também havia recuperado e havia conseguido um emprego de oleiro. Emmanuel nos fala que os dois abraçam e começam a pular que nem criança, com alegria, porque Jesus havia lembrado deles. Sem exigência nenhuma, trabalhando a troco de nada, mas com alegria, pelo menos nós vamos continuar vivendo. Então o Evangelho é isso, é esse trabalho interno dentro de nós, é essa luta que nós temos que tratar. Nós não podemos ficar esperando vantagens materiais, nós não precisamos esperar títulos, como diz Gamaliel. O Evangelho de Jesus é grande demais. Se o mestre recebeu acordo, foi ser crucificado, um martírio, nós não precisamos esperar vantagens materiais, poderes, recursos materiais para poder servir. Nós podemos iniciar agora, aqui. Nós podemos mudar o nosso íntimo e trabalhar dentro de nós, que se nós realmente quisermos, nós vamos conseguir. Quando Paulo chega em Corinto, ele leva toda a sua experiência e monta um verdadeiro oásis, um verdadeiro núcleo de auxílio aos filhos do Calvário. Todo tipo de trabalho tinha lá em Corinto. Tinha o departamento da fala, tinha o departamento do mediunismo evangelizador. Assim Emmanuel nos fala. O mesmo
evangelismo, o medianismo evangelizado é a mesma mediunidade dos tempos atuais. Aqueles que tinham então o dom comunicavam com a espiritualidade. Quem tinha o dom curativo tinha uma sala contínua. Hoje nós temos o passe. Por isso que a doutrina espírita é o cristianismo redimido, que traz essas mesmas imagens, essa simplicidade, não tem aparato, não tem nada que venha a diferenciar, não tem ritual, ninguém é professor, ninguém é mestre, todos nós somos aprendizes. Então Paulo colocou e fez um trabalho extraordinário, onde a casa enchia, gente, lotava. Isso fez com que atraísse perseguições dos judeus, porque as sinagogas esvaziaram, e eles ficaram chateados. Que homem é esse? Como que ele consegue? Ele está pregoando contra Moisés, a favor desse Cristo. Nós precisamos persegui-lo. E foram perseguidos. Conseguiram, junto ao governador, que era novo lá, não conhecia do processo, que eles pudessem prender Paulo. Mas foram tantas as denúncias, tantas, que o governador resolveu determinar a prisão de Paulo. Na véspera, sobre aquele documento, ele prendeu Paulo, na hora em que ele estava mais inspirado falando do Evangelho. Prendeu todo mundo, eles apagaram as luzes, falando: não apaguem. Acaso quereis servir a Jesus sem testemunho? Olha que fala. Nós também, nós queremos servir a Jesus sem testemunho. Eu estou gravando, mas tem uma companheira nossa, lá de Sete Lagoas. Nós estávamos no estudo de Evangelho, e aí ela falou assim: olha, eu estava no outro estudo, lá em Belo Horizonte, e nisso eu achei o local meio difícil, ruim. Então fui entrando assim uma pessoa, eu agarrei na minha bolsa com medo de ser assaltado. Aí ela falou: eu estou certo? Eu falei: não, se acontecer, tem que acontecer. Ela falou assim: não, mas aí não, gente. Um colega nosso falou assim: acaso você quer servir a Jesus sem testemunho? Não, gente, eu quero servir a Jesus, mas eu sem testemunho, nem eu quero passar por isso, não. Não é assim. Todos nós passaremos. Saulo é levado ao martírio, ao açoite. 40 menos 39 chibatadas. Ele vai tomando a chibatada, que era aquele escuro. Eles colocavam osso de camelo, então, esfera na ponta. Aquilo ali é um suco. Ele não sentia dor. Ele entrou em êxtase, apanhando, à medida que ele não dava sequer um gemido. As pessoas iam espicaçando mais, batendo com mais força, e ele entrou em êxtase. Eles, ironias e batendo, entrou em êxtase. A ponta, apanhando, Paulo dormiu. É uma maravilha. Outra cena, a hora em que ele está diante do sumo sacerdote em Jerusalém. Ele, sendo condenado, conversando com o sumo sacerdote começa a bater nele. Ele fala assim: sumo sacerdote, a sua função é me condenar e não me agredir. Conheço bem esse papel. O sumo sacerdote batia de novo. Ele falou assim: escorraçai-me, continuais a me bater, mas construir um departamento divino dentro de mim, inatingível às vossas mãos. Essa foi a maior viagem de Paulo. A viagem interior, dentro de nós. Construir esse reino dos céus, aonde a dor não atinge, aonde a doença não abala, aonde a dificuldade não causa desânimo a ninguém. Imbatível, indomável, aonde nós possamos nos sentir em paz, seguro com Jesus dentro de nós. É a proposta do Evangelho. É o que Jesus veio trazer a todos nós com o seu Evangelho. Como diz Alcíone no livro Renúncia: Jesus não nos quer como começais bisonhos da sua obra, mas como co-participando dela também. Para isso é necessário que nós venhamos a fazer esse trabalho interno de
alijar de dentro de nós o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e trabalhar esses valores espirituais de fé, de entendimento, de compreensão para com o outro, de amar, de tolerância uns para com os outros, de relações amáveis e de trabalho, muito trabalho, porque na relação, no trabalho externo, nós poderemos ver e fazer esse trabalho interno dentro de nós, que é o principal trabalho, a principal viagem que todos nós possamos realizar. Que nós possamos entender esses valores, que nós possamos debruçar sobre o Evangelho de Jesus. É lá que se encontra toda a lei natural, todo o código divino que se estuda em qualquer parte desse universo. Se nós realmente queremos nos tornar espíritos valorosos, somente o Evangelho. Como diz Jesus a Pedro: Pedro, sem o meu auxílio não participarás das alegrias do meu reino. Com Jesus. Mas é necessário que a gente leve Jesus com Jesus, sem agressão, sem ofensa, sem maltratar, sem discriminar, sem ferir a ninguém. A última, de Paulo, ele se encontrava preso em Cesareia, e o governador Félix, querendo tirar vantagem, porque ele já estava uma pessoa influente, falou assim: vejo que você é uma pessoa influente, recebe vários amigos, quem sabe nós possamos ver como que você sai daqui. Eu não entendi, o que você quer dizer? Não, eu quero dizer que você tem pessoas ricas, influentes, que possam ajudar a fazer com que as peças do processo avancem, e você adquira liberdade em pouco tempo. O quê? Estás falando de suborno? Eu saindo aqui, fazendo com que uma mente possa acreditar mais em dinheiro do que em Deus? Jamais. Eu morro aqui, eu fico preso, mas jamais, porque aí a minha ação seria muito mais perversa do que evangelho. Porque Jesus tem como, a hora que ele quiser, ele me tira daqui. Porque um homem de consciência tranquila, ele preso, ele se sente, e assim como eu me sinto, liberto, como qualquer pessoa lá fora. Nada o prendia, nada o limitava, porque ele compreendia que a palavra de Jesus deve ser livre de preconceito, solta e livre de qualquer artimanha que venha a limitar o alcance do Evangelho. Nós que estamos reencarnados em pleno século XXI, sendo beneficiados com o esclarecimento da doutrina espírita, façamos jus a esse investimento dos nossos guias espirituais, dos guias da humanidade em nós. Valorizemos a oportunidade que nós estamos tendo. Vamos articular, vamos trabalhar, vamos nos unir, vamos levar essa mensagem a outros corações, a começar dentro da nossa casa, mudando a nossa postura, a nossa atitude, implantando um culto cristão no lar, falando de Jesus, melhorando os processos de postura através do trabalho interno que nós possamos fazer. Que Jesus nos ilumine, que Ele nos ampare, nos abençoe e nos dê força para que nós possamos levar avante essa caminhada, essa viagem interna, esse trabalho interior que é o principal trabalho que cada um de nós possamos e devemos realizar na atual conjuntura do mundo no qual estamos vivendo. Que Ele nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja.